que precisava de padres, né? A informação que eu tinha era essa. Tinha igrejas, 7 igrejas precisando de sacerdote. Neste momento foi quando eu conheci São Paulo por inteiro, né? Quase por inteiro. São Paulo é muito grande. Eu conheci Americana, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Ribeirão Preto, várias cidades que eu tive o privilégio de conhecer e eu fiquei estupefado, admirado pela grandeza desse estado maravilhoso chamado São Paulo. As pessoas que estão aqui na capital, que não conhecem o interior de São Paulo, não sabem da grandiosidade de que é São Paulo. Principalmente quando você chega em Ribeirão Preto, onde tem as grandes usinas de açúcar, onde faz o álcool, onde faz o álcool, né, para o Brasil. Então, ali é uma riqueza tremenda, né? E eu fiquei, assim, admirado, né? Fui naqueles canaviais, a cidade de Batatais, Sertãozinho. E lá tinha a igreja em Sertãozinho, a igreja em Ribeirão Preto, essas igrejas precisando de padre. Vocês, olha, gente, eu chorei muito, porque eu recebi a informação de que as igrejas iam ser fechadas. Estive em Araraquara também, tinha lá o padre Laudinei, né? Padre Laudinei, grande sacerdote carismático de Deus, que dirigia a igreja lá de Araraquara, que nesse tempo que era subordinada ao padre Jair Pereira, da Rede Nacional de Missões Católicas, uma igreja que se espalhou por interior de São Paulo, e foram naquela época, tinha para mais de 200 igrejas espalhadas no interior de São Paulo, da Rede Nacional de Missões Católicas. E eu fiquei sabendo que essas igrejas iam ser fechadas. Eu chorei, pedindo, olha, eu tomo conta, deixa que eu vou tomar conta de Ribeirão e de Sertãozinho. Gente, Sertãozinho é a igreja mais ou menos do tamanho dessa aqui. Vocês tinham que ver como os devotos tinham reverência na igreja, os devotos de fé. Nesse lugar onde era a rede nacional, a paróquia do Bom Jesus dos Milagres, nesse lugar, hoje é a Igreja da Graça. Hoje é a igreja do missionário R. Soares, lá no centro de Sertãozinho. Porque eu já vi esse endereço na televisão, o endereço lá que eu estive, né? Eu já vi. Então, olha, eu fiquei muito triste. A igreja de Ribeirão, pessoal, até o prefeito da cidade de Ribeirão comparecia lá. Eles fecharam a igreja. Chorei muito. A batalha tremenda. Fiquei, em 1989, praticamente assim, como se fosse um office boy da igreja. Office boy. Trabalhando junto com o padre, né? Com o padre, para lá e para cá. Até velas eu carregava dentro de carro para as igrejas, né? Mas suportei tudo. Suportei tudo. O que aconteceu? Passou-se 1990 e o padre colocou o programa de rádio em algumas emissoras lá de São Roque, em Santos, eu me lembro, né? Mas nesse momento eu já estava assim, falando, meu Deus, porque nós estávamos passando assim uma situação difícil, né? Porque quando eu vim para São Paulo, pessoal, eu estava trabalhando no shopping de Niterói, Rio de Janeiro. Eu trabalhava na administração do Shopping Plaza, que fica em frente às barcas no centro do Rio. E eu estava bem, salário bem remunerado, para vocês terem uma ideia, nós estávamos ganhando perto de 1.000 cruzeiros na época, né? Porque não era o real, porque o real ele veio depois de 94, né? Nesse momento era 88, ainda era o cruzeiro. E eu pedi demissão para trabalhar na obra. Né? Sabe, a igreja ia me dar uma ajuda de custo, de um salário mínimo, na época era 64 cruzeiros, mais gasolina, mais ajuda de sexta, ia dar uma faixa de 250. Não vim aqui pelo dinheiro, eu vim aqui porque eu tinha vontade de fazer a obra. Então, se uma pessoa ganha perto de 1.000 cruzeiros na época, para vir trabalhar em São Paulo, que é um lugar mais caro do que o Rio, mais caro em tudo, né? E para ganhar 250 com família, gente, uma das duas coisas. Ou o cara tem que ser doido, ou ele tem que ter muito amor pela obra, senão, olha, foi um sofrimento muito grande.
Nesse momento, a Mary Jane, minha filha, tudo era pequeno. Márcio, a Márcia, Mary Jane, tudo pequenininho ainda, na faixa de 10 anos. A Mary Jane era novinha, né? Porque quando ela nasceu em 83, já estava mais ou menos com 5 anos. Então, gente, foi difícil, viu? Olha, quando foi ano 90, aí eu cheguei para o padre e falei assim, olha, eu vou dar um tempo, tá bem? Eu vou dar um tempo e nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos partir para outra atividade. Quando tiver assim, a atividade da igreja, então nós vamos nos efetivar na igreja. Aí foi o que aconteceu, né? Nós fomos fazer o nosso trabalho, né? Nosso trabalho de atividade publicitária, até quando a igreja encaixasse. Quando foi, então, 1992, nós retornamos para a atividade da igreja, especificamente. Entendeu? Foi exatamente quando nós viemos para aqui. Viemos para aqui, para Santo Amaro. Muitas coisas aconteceram nesse momento. Nesse momento de 1990 até 92, pessoal, aconteceu tanta coisa assim para nós voltarmos para o Rio. Para você ter uma ideia, teve um sacerdote que veio de Ribeirão, eu não vou dizer o nome dele aqui, não vou dizer o nome de ninguém, não. Só os nomes que eu sei que não tem problema. E ele chegou ao ponto até de colocar um caminhão lá em Itaquera. Ele colocou um caminhão, ele veio lá de Ribeirão e colocou, ele ao invés de seguir pela Dutra, porque ele estava indo para o Rio de Janeiro, ele tinha que seguir vindo de Ribeirão, passando aqui no centro de São Paulo, e pegar a Dutra, a Marginal Tietê, a Dutra e ir embora. Mas ele pegou a Radial Leste, foi lá para Itaquera, botou o caminhão lá na rua onde eu estava residindo, e falou assim, irmão, Deus colocou o caminhão aqui para o irmão voltar, irmão. Porque essa pessoa não queria que eu ficasse aqui em São Paulo. De jeito nenhum, né? Era uma pessoa que tinha uma certa indignação contra mim e não queria que eu ficasse aqui em São Paulo. Porque existe isso. Quando você faz a obra de Deus por amor, tenha certeza que Satanás vai se levantar. E através de pessoas que estão próximas de você. Entendeu? Pessoas que estão próximas de você. Ele colocou o caminhão e falou assim, irmão, não está vendo que não está dando para o irmão? O irmão está com a sua família aí, passando necessidade, no sufoco. Não está encaixando nada, está tudo dando errado para o irmão. O que o irmão está fazendo aqui em São Paulo? O irmão tem a sua família lá no Rio de Janeiro, que pode... Irmão, ouça a voz de Deus, irmão. Bota os cacarecos do irmão aqui e vamos embora para o Rio de Janeiro. Eu falei assim, vai na tua covardia que eu fico na minha valentia. E eu fiquei em oração. Oração e jejum. Quando foi... Isso é uma palhinha que eu estou dando, né? Porque se eu fosse contar detalhes aqui de coisas que aconteceram, inacreditável, vocês iam ficar sem acreditar, entendeu? Nós estamos pulando aí muita coisa. Chegou 1992. Começamos o trabalho. E eu percebendo, muito alegre, programa de rádio, entendeu? Programa Rádio Morada do Sol. Muito bom. Foi embora. E aí, nós, trabalhando ali firme, com alegria, né? O povo, o rádio trazendo as pessoas, foi exatamente aqui na Rua Barão de Duprá. Rua Barão de Duprá. O rádio trazia bastante gente, né? E quando eu tinha vindo aqui em Santo Amaro pela primeira vez, que foi muito antes de 92, eu cheguei a comentar até com os meus colegas, né? Falei, mas que lugar maravilhoso. Esse lugar aqui não precisa nem de rádio, de programa de rádio, porque aqui tem muita gente. Mas isso antes de 92, nós estamos em 2013, vejo com mais de 20 anos atrás, pessoal. Hoje já está diferente, Santo Amaro está diferente hoje. Hoje Santo Amaro já não é mais aquele. Esse Santo Amaro que eu me referi para meus colegas não é mais. Porque a maioria das pessoas que transitam aqui em Santo Amaro são apenas são pessoas que estão andando para lá e para cá. Solta de um ônibus e pega o outro.
Entendeu? É minoria que vem especificamente para Santo Amaro. A maioria aqui estão de passagem. Porque agora, de domingo aqui, só tem movimento das igrejas. Na época, quando eu cheguei aqui, por volta de 1990, quando eu cheguei aqui em Santo Amaro, Lago 13, que eu olhei, né? Gente, isso aqui é lotado de gente, isso aqui é lotado de domingo. Pessoas passeando aí, é lotado. Agora é um deserto aqui. É um deserto isso aqui. De feriado, domingo, só Jesus. Então aqui a igreja, para ela progredir aqui neste lugar, tem que ter a divulgação, tem que ter o rádio, tem que ter a comunicação, senão fica a igreja, as paredes e os mosquitos voando para lá e para cá. Entendeu? O mosquito pedindo oração, entendeu? Se não tiver divulgação. Que é assim agora. 1992. Muita alegria, mas eu sentia no meu coração que tinha alguma coisa que ia se levantar contra nós. Entendeu? Nessa época, a liderança da igreja concedeu para nós o carro para nós dirigirmos. Os padres que já estavam trabalhando, entendeu? Que já estavam trabalhando na obra, na missão, eles andavam de ônibus. E a liderança da igreja deu o carro para eu dirigir, para eu ficar com o carro. Eu que iria levar os padres para a rádio. Eu levava os padres para a Rádio Morada do Sol. E nós também abrimos programa na Rádio Clube, lá de Guarulhos, lá de Cumbica. Entendeu? Aí tinha que seguir pelas trabalhadoras. Eu acordava naquela época 4 horas da manhã, né? Saía lá de Itaquera, ia lá para o centro da cidade, na rua São João, buscava os padres lá e seguia pelas trabalhadoras para ir lá para Cumbica. Quando nesse horário a pista era vazia, então dava para tranquilo, né? Não tinha aquele tráfego grande de veículos como tem agora, né? Então nesse horário dava tranquilamente para nós sairmos da radial. Naquela época tinha o limite de 80 de velocidade máximo, saía de lá, passava no centro da cidade, na rua São João, pegava os padres e já ia lá fazer o programa. De lá, nós voltávamos de lá, de Cumbica, vinha para Santo Amaro aqui para fazer a celebração, porque era todo dia, todo dia. E eu todo feliz, né? Porque aquilo que eu queria, aquilo que eu vim fazer em São Paulo, isso já depois de 1988, já era 92. Então eu passei muito tempo aqui em São Paulo, assim, na luta para poder chegar no altar. Só que quando nós chegamos aqui em Santo Amaro, pessoal, quando nós chegamos aqui, e os outros padres estavam, entendeu? Até o programa de rádio, entendeu? Que nós íamos fazer aqui na Morada do Sol, que fica aqui na Grande Julieta. O outro padre dizia assim para mim, o Afonso, ele sabia que eu era de rádio, ele sabia que lá no Rio de Janeiro eu já havia trabalhado em emissora, feito programas radiofônicos da igreja, ele sabia disso. E ele falava assim, olha, você vai ser o locutor da rádio, você vai ser o locutor do programa. O que ele quis dizer com isso? É como se eu fosse um vinheteiro do programa, entendeu? Na hora ele que iria fazer o programa, mas na hora de fazer um anúncio, eu ia fazer assim, atenção Santo Amaro, atenção padre exorcista, paz, estão atendendo. Só isso que eu ia falar na emissora. Não ia falar mais nada. Eu não ia poder conversar, não ia poder abrir a evidência no ar. Ele controlando, né? Mas eles ficaram apavorados, os padres que estavam, porque a liderança da igreja me entregou o carro. Gente, eu parei e pensei, meu Deus, o Senhor tem que tomar a direção da minha vida, porque eu senti, pessoal, eu senti que eles não gostaram daquilo. Eles não gostaram, porque todas as vezes que quando o chefe da igreja, né, chegava, a liderança da igreja chegava, ao invés de ele procurar falar com aquele que estava dirigindo a igreja, que estava ali ministrando, ele vinha falar comigo. E eu atrei. Não deixava fazer celebração, não.
Eu olhando ali, eu sabia que aquele trabalho estava na minha direção, mas Deus estava me provando. Gente, aconteceu algo terrível. Aconteceu algo terrível. E na próxima quarta-feira, vocês não podem faltar, porque quarta-feira que vem, eu vou contar detalhadamente o que aconteceu. Algo terrível que aconteceu, o inesperado. Mas eu estava consciente que Deus estava provando a minha fé. Deus estava provando a minha fé, pessoal, ali. Era uma prova muito dura. Deus estava me dando. Quarta-feira, vocês não podem faltar, porque eu vou contar detalhadamente o que aconteceu. Foi uma das maiores provas que eu já passei na minha vida de missão de Deus, de obra de Deus. Tremendo, pessoal, tremendo. Mas eu glorifico a Jesus agora, porque eu venci. Eu passei na prova, através da oração e do jejum. Gente, quando você ora e quando você jejua, não tem capeta nenhum, não tem diabo nenhum que te vença. Não tem inimigo nenhum que vença você. Pode se levantar o maior inimigo da terra, pode levantar o maior capeta, o maior inferno. Quando você bota a boca no pó, quando você clama o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Quando você busca esse Deus, coloca a boca no pó, pode ter certeza absoluta que a vitória você vai ter em nome de Jesus. Quarta-feira eu vou contar detalhadamente a prova dura que nós passamos. Uma prova tremenda, gente. Essa foi terrível. Vou contar detalhadamente. Isso eu gosto de contar essa experiência que eu tive na minha vida aqui em São Paulo, para a fé de vocês subir, para a fé de vocês enfervecer, igual o sorrisal. Entendeu, gente? Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa servir de edificação espiritual para todos vocês, porque nós estamos no treinamento para ganhar as almas para Jesus. E quando você recebe esse chamado de Deus e se propõe, como Isaías se propôs, né? Quando Isaías disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode ter a certeza que o inimigo vai se levantar. Porque uma coisa que o inimigo, ele se levanta ferozmente quando você, homem e mulher de Deus, se dispõe a pregar o evangelho de poder, anunciar com autoridade a palavra de Deus. E é com a oração, pessoal. É com a oração e com o jejum que você vence. Nosso Senhor ele disse assim, que a casta de demônios que só sai com oração e com jejum. Que às vezes o inimigo ele não está no corpo, mas ele está no circuito da sua vida. O inimigo ele pode não estar no seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas ele pode estar no circuito da sua vida. Como diz São Pedro, né? São Pedro, o apóstolo. Vigiai e orai, porque Satanás, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Assim seja.
Então, em nosso redor está o anjo do Senhor. Nosso redor aqui, ó. Ao nosso redor está o anjo do Senhor. Em derredor do anjo do Senhor está o inimigo, nosso adversário, que não quer que nós tenhamos a comunhão com Deus, que não quer que nós busquemos o reino de Deus, que não quer que nós consagremos nossas vidas. E Deus, Ele quer que nós consagremos a nossa vida a Ele, né? O apóstolo São Paulo, ele diz para a igreja da tribulação de Roma, lá no capítulo 12, a epístola aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renova mim, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Paulo disse assim: olha, eu vou lá para Jerusalém. E o profeta Ágabo chegou, jogou a capa em volta de Paulo e disse: não, Paulo, não vá para lá, porque eles vão prender você, não faça isso que já prenderam Pedro, eles não querem a pregação do evangelho em Jerusalém. Aí Paulo disse assim: olha, eu estou pronto, não somente para sofrer pelo evangelho, mas também estou pronto para morrer pelo evangelho. Por muitas tribulações me importa entrar no reino dos céus. Gente, eu costumo dizer o seguinte, que para a pessoa trabalhar na obra de Deus, ela tem que estar pronta para duas coisas: para morrer ou ser preso. Entendeu? Um dos dois. Você tem que estar pronto para morrer ou ser preso, porque o evangelho não é aceito por esse mundo. Quando você sai numa missão específica de pregar o evangelho, você vai ter que enfrentar o inferno, vai ter que enfrentar o império das trevas. É só Jesus, pessoal. E é só com Jesus que você vai fazer alguma coisa. Nosso Senhor mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo 513. Aos amigos que nos acompanham pela internet, nosso endereço aqui, pessoal, na Zona Sul de São Paulo, rua Desembargador Bandeira de Melo 513. Você pode também mandar o seu e-mail para bispoafonso, @gmail, bispoafonso@uol.com.br, ou Missão Yahvé é mais prático, mais fácil, missãoiahvé@gmail.com.
mandar o seu pedido de oração. Você pode também ligar para nós. O telefone é 2597-6926, 2597-6926, tá bem? Berenice, pega ali que nós vamos apresentar a Deus os dizimistas da Casa de Deus. Então, sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando as pessoas que às vezes não pode vir na igreja, né? Às vezes não pode. Já temos muitos devotos que já estão nos assistindo pela internet. Então, o devoto, estamos falando para os devotos, né? Estamos falando para os devotos. Então, você que às vezes não tem um tempo de vir no dia da consagração, no dia da entrega da consagração dos dizimistas, você não pode deixar de trazer o seu dízimo para a nossa igreja manter as suas portas abertas, tá bem? Sempre lembrando que é o Banco Itaú, agência 0160, conta corrente 55839-1. Banco Itaú, agência 0160, conta corrente 55839-1. Vamos apresentar a Deus essas pessoas. Estenda as suas mãos, Jesus. Aqui está, Senhor, o teu povo, essas pessoas que carinhosamente mantêm essa igreja com as portas abertas. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, que assim seja. Diga comigo amém. Fique de pé, por favor. O Senhor esteja convosco. Orações ao altar.